TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com o nosso especial, nossa agenda aí de toda a semana, nosso resumo. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua reclamação, sua denúncia e sua sugestão de reportagem para os nossos canais de comunicação. tvc@correiodamanhã@gmail.com, já está aí na sua tela, é o nosso e-mail, e o nosso WhatsApp DDD 24 99839 8384. E você pode seguir a gente pelas redes sociais. Exatamente. Também, né? Fica muito bem atualizado por lá. Vamos então às notícias deste sábado, dia 10 de dezembro. Justiça bloqueia 2 bilhões de reais do orçamento do Estado do Rio de Janeiro que seriam utilizados em intervenções em Petrópolis. Vereador Domingos Galante, de Petrópolis, é notificado a apresentar documentos ao Ministério Público do Rio de Janeiro após denúncia de esquema de rachadinha. Setor turístico de Petrópolis tem se recuperado após chuvas e pandemia. Estado paga a última parcela da dívida com a União, referente a 2022. E mais, presépio de Natal da Catedral já está disponível para visitação. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição vendo o que foi destaque no nosso jornal impresso. Vamos ver o que tem na coluna Magna Vita do Correio da Manhã. A primeiro destaque, diplomação, confirmada por o próximo dia 16, às 10h30, no Teatro Municipal do Rio, a cerimônia de diplomação dos eleitos em 2022, promovida pelo TRE-RJ. O presidente da Corte, Elton Leme, já está expedindo os convites. Nacional agora. INSS prevê 2,5 bilhões de reais a mais. O Instituto Nacional do Seguro Social deverá fechar 2022 com um acréscimo de quase 1 milhão no número de análises de pedidos de reconhecimento de direitos, como aposentadorias e pensões. A projeção é passar dos 9,33 milhões de processos concluídos em 2021 para 10,27 milhões neste ano, um aumento de 10%. Destaque agora do Rio de Janeiro. Indústria soma 70% das novas vagas de emprego em Petrópolis. Notícia boa para a região serrana. Análise feita pela Firjan a partir da plataforma Retratos Regionais aponta que Petrópolis acumula 4.014 novas vagas de janeiro a outubro deste ano, sendo a indústria tendo aí 2.863 vagas, responsável por mais de 70% dos novos postos de trabalho no município. Os dados foram divulgados no dia 6 deste mês. Vamos então aos destaques de economia. O Banco Central mantém juros a 13,75%. O Comitê de Política Monetária manteve o patamar dos juros inalterado pela terceira reunião consecutiva e vai encerrar 2022 com a taxa básica, Selic, em 13,75% ao ano. O ciclo de aperto monetário foi interrompido em setembro, depois da autoridade monetária ter promovido o mais agressivo choque de juros desde a adoção do regime de metas para inflação em 1999. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que luzes de Natal precisam ser instaladas com cautela para evitar possíveis acidentes. E você vai ver também que a Anvisa autoriza a nova fase de ensaio clínico da Butanvac. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação
e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Arroz, feijão, carne e legumes são alguns dos itens essenciais em uma cesta básica. Um levantamento feito pela Associação de Supermercados do Rio de Janeiro mostra que, para garantir a alimentação em outubro, os consumidores precisaram gastar cerca de R$ 500. Dados da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro mostram que o valor médio da cesta de consumo fluminense ficou 11% mais barata que o valor nacional, custando R$ 521,95. Entre janeiro e julho houve a estabilização no preço, mas a partir de agosto teve queda na região metropolitana. Assim, o preço da cesta na capital ficou mais caro que em outras regiões do estado. A gente não pode ficar sem alimentação, né? Entre os itens pesquisados, os legumes como batata, cebola e tomate tiveram um maior registro de alta em outubro, uma variação de 18,3%. Desta forma, o preço médio passou de R$ 5,78 o quilo em setembro para R$ 6,81 em outubro. A farinha de mandioca ficou 6% mais cara, o detergente líquido teve alta de 5,7%, o sabão para roupas aumentou 4,9% e o ovo aumentou 2,2%. Em Petrópolis, para garantir um desconto, é preciso enfrentar filas enormes. A fila que tá danada. Fiquei tanto tempo que meu sorvete derreteu, eu tive que trocar. Já as maiores quedas foram registradas no preço do leite, que teve uma redução de 5,3%. O preço caiu de R$ 6,15 em setembro para R$ 5,83 em outubro. Na sequência, aparece o queijo 2,7% mais barato que o mês anterior, o shampoo 2,2% mais barato, leite em pó com preço 2% mais baixo e o açúcar 1,1% mais barato. Nos últimos 12 meses, as maiores quedas registradas foram no feijão, 12,6% mais barato, açúcar com queda de 9,1%, carne suína 6,7% mais baixo e óleo 5,7% menos caro. Ainda segundo os dados, entre os itens mais consumidos estão as carnes com 24,8%. O índice ficou 2% mais alto que a média nacional, que registrou 22,1% no consumo do produto. Já em Petrópolis, os consumidores listaram quais produtos são indispensáveis. Arroz, feijão, óleo, açúcar, né? O principal, né? E olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a segunda fase de ensaios clínicos da Butanvac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Nessa etapa serão analisadas a consistência de doses de reforço, a segurança do imunizante e a capacidade de imunização.
De acordo com a Anvisa, a autorização para os ensaios clínicos com a Butanvac foi baseada em outros estudos que já haviam sido realizados e que mostraram perfil de segurança para a vacina. Foram analisados estudos não clínicos in vitro e em animais. Agora, durante essa fase clínica, os testes devem demonstrar segurança e eficácia para a saúde. Se for comprovado que os benefícios superam os riscos, aí sim, o imunizante pode ser registrado pela Anvisa e disponibilizado ao mercado. A primeira fase de desenvolvimento da Butanvac foi autorizada pela Anvisa em junho de 2021, quando os primeiros voluntários começaram a ser imunizados. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. O estado do Rio de Janeiro pagou nessa semana a última parcela da dívida com a União referente a 2022. Somente neste ano, a Secretaria Estadual de Fazenda quitou cerca de 292 milhões de reais. O governo do estado do Rio de Janeiro pagou na última quinta-feira a última parcela de débitos referentes ao ano de 2022 com a União. Foram 292 milhões de reais enviados ao governo federal, sendo 257 milhões pactuado nos novos termos do regime de recuperação fiscal. De acordo com o governador Cláudio Castro, abre aspas, o estado vem pagando as prestações mensalmente sempre no dia 1º do mês. É a prova do compromisso com a gestão responsável das contas públicas. O regime de recuperação fiscal permite equacionar as dívidas e investir no crescimento do Rio. Fecha aspas, essas foram as palavras do governador Cláudio Castro. O regime de recuperação fiscal foi adotado em maio do ano passado e durante esse período o Estado vai ter condições especiais para fazer o pagamento dessa dívida, que atualmente é de 138 bilhões e 900 milhões de reais. Ainda de acordo com o Estado, esse regime de recuperação fiscal garante não só o pagamento da dívida, mas de outras contas do governo do estado, como, por exemplo, o pagamento dos servidores. Vale lembrar que o prazo para esse pagamento da dívida é de 30 anos. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. A parcela de famílias com dívidas em atraso ou não ficou em 78,9% em novembro deste ano. A taxa é inferior aos 79,2% de outubro, mas superior aos 75,6% de novembro de 2021. Os dados divulgados nesta terça-feira no Rio de Janeiro são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As famílias inadimplentes, ou seja, com dívidas em atraso, somam 30,3% em novembro deste ano, mesmo patamar do mês anterior, mas acima dos 26,1% de novembro de 2021. Já as famílias que não terão condições de pagar suas contas subiram para 10,9%, acima dos 10,6% de outubro e dos 10,1% de novembro do ano passado. A parcela daqueles que se consideram muito endividados aumentou de 14,8% em novembro de 2021 para 17,5% em novembro deste ano. O comprometimento médio da renda com dívidas ficou em 30,4%, acima dos 30,3% de outubro deste ano e de novembro de 2021. E, gente, com novas regras eleitorais valendo desde o início do pleito deste ano, 3 novas fusões partidárias foram impulsionadas desde o final da disputa e reduziram para 20 o número de partidos que terão representação no Congresso a partir de 2023. Em 2018, 30 partidos tinham representação no Congresso. Nessa eleição, 23 partidos elegeram ao menos um deputado federal. Neste momento, 16 legendas, sendo 7 delas unidas por 3 federações, conseguiram superar a cláusula de barreira. Outros 5 partidos aguardam por avaliação do TSE para saber se suas fusões ou incorporações serão autorizadas. Para cumprir a cláusula de barreira em 2022, os partidos deveriam conquistar ao menos 2% dos votos a deputado federal, com no mínimo 1% dos votos em 9 unidades da federação, ou eleger ao menos 11 deputados em no mínimo 9 estados ou Distrito Federal. Os partidos que não atingem esse patamar mínimo seguem existindo, mas sofrem restrições.
ficam sem acesso ao fundo partidário, sem tempo de propaganda na televisão e no rádio e sem direito a uma estrutura de bancada na Câmara dos Deputados. Os deputados eleitos por esses partidos também podem trocar de legenda sem sofrer punições. O movimento mais recente de incorporação partidária foi o anúncio de que o PSC será absorvido pelo Podemos. Caso a união se concretize, o novo partido terá 18 deputados e a 8ª maior bancada da Câmara. A incorporação marca o fim do PSC, um dos partidos mais tradicionais do campo conservador, fundado em 1985 e com mais de 400 mil filiados. Outro partido tradicional que deixa de existir é o PTB, que decidiu por uma fusão com o Patriota para criar uma nova legenda que se chamará Mais Brasil. Ligado à tradição do trabalhismo, o PTB foi criado em 1945 por Getúlio Vargas. O Mais Brasil terá 5 deputados federais, 4 deles eleitos pelo Patriota. Outros 2 partidos que não atingiram a cláusula de desempenho e decidiram se unir são o Solidariedade e o PROS. Com a fusão, a legenda manterá o nome de Solidariedade, mas será comandada por Eurípides Júnior, hoje presidente do PROS. Professor da Universidade Federal do Piauí, o cientista político Vitor Sandes afirma que a fusão ou incorporação são saídas encontradas por líderes partidários para driblar a cláusula de barreira e manter relevância no jogo político com acesso a recursos de fundos públicos para financiamento dos partidos. E olha, os enfeites e luzes de Natal fazem parte da decoração de inúmeras casas e lojas durante todo esse mês de dezembro. Mas é preciso ter alguns cuidados no momento da instalação desses equipamentos, para evitar que acidentes ocorram, principalmente os elétricos. Com a chegada do Natal, luzes e os enfeites em geral começam a fazer parte da decoração de casas e lojas. Mas para que eles chamem atenção, deixem os locais ainda mais bonitos e em segurança da maneira certa, é preciso ter atenção na hora de realizar a instalação, pois pode acarretar em acidente e aumento no consumo de energia. Na hora de montar a decoração de Natal da sua casa, estabelecimento ou da sua rua, é preciso usar energia elétrica com eficiência e segurança. A maior parte dos acidentes, eles acontecem por falta de informação, atenção ou pelo uso inadequado de materiais e ferramentas. Por isso, aqui vão algumas dicas. Quando comprar um pisca-pisca, verifique na embalagem a informação dada em watts, que corresponde à potência demandada pelo produto. Quanto maior for a potência, maior será o consumo de energia deste enfeite natalino. Os consumidores devem ainda procurar por produtos com o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, pois aqueles sem o selo podem acarretar em curtos-circuitos e até mesmo princípio de incêndio. A escolha por lâmpadas de LED também é uma das recomendações aos consumidores, visto que consomem menos energia e são mais seguras. Atenção também aos enfeites reutilizados, fios desencapados e danificados. A instalação de adereços luminosos em áreas externas como varandas, praças e jardins merece uma atenção especial. A ação do tempo pode ressecar a fiação e a presença de água pode aumentar o efeito da condução da corrente elétrica, aumentando também a chance de choque elétrico ou curto-circuito. Por isso, tome medidas preventivas. A recomendação, caso haja alguma rede elétrica com mau funcionamento ou defeito, é que a Enel seja acionada por meio do telefone 0800 2800 120. E você vai ver depois do intervalo que Centro de Moda e Serviços da Rua Tereza está fechado há mais de 9 meses. E você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis ainda não enviou à Câmara Municipal o projeto substitutivo da Lei Orçamentária Anual para 2023. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br
procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Na última semana, nós mostramos aqui no Correio da Manhã uma denúncia de comerciantes, lojistas e empresários da Rua Teresa sobre as péssimas condições do Centro de Moda e Serviço, que está fechado há mais de 9 meses. O Centro de Moda e Serviços, localizado na Rua 24 de Maio, em Petrópolis, está em situação de abandono. Segundo o presidente do local, Adson Menezes, o prédio foi disponibilizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro em 2006 para a Prefeitura de Petrópolis, por meio de uma concessão com validade até o ano de 2016. O espaço era usado para atender o arranjo produtivo e comercial da Rua Teresa e está com o primeiro andar fechado há 9 meses. Depois de ser atingido por um deslizamento de terra. Desde então, comerciantes, lojistas e empresários do principal polo de moda da cidade têm sido prejudicados e pedem que os responsáveis tomem providências. Apesar do local comportar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Centro de Informações Turísticas, a Prefeitura de Petrópolis informou que não é responsável pelo imóvel e que a reforma não é de responsabilidade do município. A gente não tem dinheiro. Então nós pedimos, através de várias reuniões, de vários ofícios, etc., pedimos ajuda à prefeitura. Realmente é uma vergonha que a gente não, que a cidade não consiga colocar uma área importante, né, uma entrada de um centro comercial da cidade em condições do turista, do cliente vir a um banheiro, ser atendido por uma pessoa, ter uma orientação. Então, no estado que nós estamos hoje esse, é o pior que foi agravado pela catástrofe. Através de ofícios, o presidente do Centro de Moda e Serviços, Adson Menezes, e a presidente da Associação da Rua Teresa, Denise Fiorini, recorreram ao governo municipal diversas vezes para que as restaurações sejam realizadas, para que funcionários da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis façam a limpeza dos banheiros e para que a concessão seja renovada. Mesmo antes da tragédia, eu vinha tendo reuniões com o secretário de Desenvolvimento, secretária de Turismo, sobre a Rua Teresa, e depois da tragédia continuou de 15 em 15 dias, e toda reunião que tinha, eu enviava ofício pedindo para que fosse feita essa reforma aqui. Porque nós precisamos, como eu sempre falo nas reuniões, se nós queremos ter uma cidade turística, como que a Rua Teresa, que é o maior empregador da Serra, não tem um banheiro público, né? E um banheiro no qual era usado por várias pessoas, por cadeirantes, por mães que vinham trocar fraldas de criança, e hoje nós não temos isso. Apesar de a prefeitura estar funcionando aqui, ela nunca conseguiu nos ajudar em nada, em termos de manutenção do prédio, de vou pintar, ajuda para pintar uma parede, para reformar
um telhado, nada. Além das diversas manutenções internas solicitadas através de um ofício à Prefeitura de Petrópolis, os responsáveis pelo edifício ainda pedem pelo conserto dos bueiros na parte externa do prédio. Atualmente, eles estão tampados com pedaços de madeira. Puxa, eu fui a Rua Tereza e não tinha um banheiro público. Isso é muito feio, né? Isso denigre a imagem de Petrópolis como uma cidade turística que quer ser. Né? Então, agora, os turistas estão vindo, mas saem decepcionados. É uma referência da cidade, né? A pessoa chega aqui e diz, pô, esse prédio horroroso, eu não posso ir no banheiro, como você acabou de ver aqui, a pessoa querendo beber uma água ali, né? Chegou ali na porta, posso beber uma água? Não pode. Então, é uma vergonha para a cidade, né? E para nós, como empresários, a gente se sente vergonhado também, mas está fora do meu controle agora essa situação. O que a gente pode fazer é pedir ajuda. Agora, os empresários aguardam a resposta do poder público para que o prédio seja revitalizado. Da nossa parte, não é falta de carinho. A gente tem muito amor por isso aqui. Foi uma conquista, como eu disse. Uma conquista de empresários, alguns que já até faleceram. Então, foi um movimento genuíno de um exemplo para a sociedade, eu acho, de você... Quando você quer, você conquista alguma coisa. Então, esse prédio aqui, que era uma delegacia horrorosa, foi conquistada através do esforço de empresários. A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que vai ampliar o público-alvo da vacina Pfizer Baby contra a Covid-19. A partir da próxima segunda-feira, todas as crianças com idade entre os 6 meses e menores de 3 anos, com ou sem comorbidades, vão poder ser imunizadas contra o coronavírus. A aplicação das doses vai acontecer de segunda a sexta-feira de forma itinerante em dias alternados nas 7 salas de vacinação disponibilizadas pela Prefeitura entre Quitandinha e a Posse. Os atendimentos serão realizados sem agendamento, mas será necessário observar o calendário montado pela equipe da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde. A Secretaria informou ainda que recebeu um lote com 410 doses destinadas a crianças com idade entre 6 meses e menores de 3 anos com ou sem comorbidades. Até amanhã de quinta-feira, apenas 50 bebês haviam sido levados para serem imunizados. Por isso, foi decidida a ampliação para garantir que um número maior de crianças seja protegido. O esquema vacinal dos bebês é composto por 3 doses do imunizante. O intervalo entre a primeira e a segunda aplicação é de 4 semanas. Já a terceira dose deve ser aplicada após 2 meses. Larissa Martins, de volta aos estúdios. E olha, na sessão plenária da última quarta-feira, em Petrópolis, foi lembrada a lei que isenta o pagamento da taxa de inscrição em concurso público para aqueles candidatos que provarem estar desempregados. A lei municipal também isenta do pagamento de taxa das inscrições de concursos aqueles que recebem até 2 salários mínimos mensais e também aqueles que participam do programa ID Jovem. De acordo com o vereador Dudu, que é autor da lei, essa isenção ainda não é de conhecimento de muitos petropolitanos e por isso precisa ser mais divulgada. Ainda segundo Dudu, há uma expectativa de que a prefeitura realize muitos concursos este ano, o que é uma boa oportunidade para os jovens, principalmente aqueles que procuram o primeiro emprego. No momento estão abertas as inscrições para o concurso público da CONDEP. São mais de 500 vagas imediatas, além do cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de janeiro, através do site do Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação. O concurso tem vagas disponíveis para o nível fundamental incompleto, fundamental, médio, médio técnico e superior, com salários que vão de R$ 1.300 a R$ 8.600, mais os benefícios. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Após as chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março deste ano, a Defesa Civil da cidade tem desenvolvido ações de prevenção nas comunidades. Um exemplo é o Conselho Municipal de Defesa Civil, que foi criado pela Prefeitura neste ano e que busca investir as verbas emergenciais enviadas ao município para evitar novos desastres. As ações de prevenção da Defesa Civil buscam medidas voltadas ao planejamento da ocupação do espaço geográfico e à execução de obras e serviços em áreas de risco, como infraestrutura urbana e rural, estabilização de encostas, contenção de encostas e demais ações que visam
visem diminuir casos de desastres naturais. O secretário Gil Kempers explica que com a tragédia deste ano registrada em Petrópolis, ficou clara a necessidade de investimento para prevenir acontecimentos ainda maiores. Por isso, o Conselho Municipal de Defesa Civil foi criado pela Prefeitura neste ano com o intuito de decidir o uso dos recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil. Esse desastre nos mostrou também a importância de mudar a lei. A Lei 2.608, que é a lei basicamente que rege a análise do sistema de defesa civil, ela fala em recursos federais para resposta e para reconstrução. Não prevê recursos para prevenção. Então, foi normatizado o Fundo de Defesa Civil, com esse Fundo de Defesa Civil, o Conselho de Defesa Civil, para que esse Conselho pudesse gerenciar esse fundo, ou seja, 50% da taxa de construção civil, todas as obras que são solicitadas e licenciadas na cidade, 50% dessa taxa vai ser destinado diretamente para a Defesa Civil. Para quê? Para ações preventivas. No portal da Transparência da Prefeitura de Petrópolis, é possível acompanhar a utilização desses recursos. No portal há, por exemplo, o registro de verbas emergenciais enviadas à cidade, como os R$ 122 mil destinados à contratação emergencial de empresa para a construção de um muro no Caxambu, uma das localidades mais afetadas durante as chuvas de fevereiro. Como a condição de risco na cidade vem aumentando em condição de novas chuvas, de novas ocorrências, hoje em dia a gente solicitou o aumento de 30 sirenes, ou seja, para contemplar 50 comunidades, onde você pode disponibilizar a classificação de risco 4. Se tem 5 casas num tal VEG, que é uma congruência de poucos, e essas casas têm um custo estimado de 400 mil, as 5 casas, você gastaria 10, 15 milhões para fazer a estabilização dessa encosta, é mais interessante que você retire as pessoas dessa condição de risco, realoque elas numa condição de estabilidade e que aquele local não seja mais habitado. A Defesa Civil tem feito um trabalho de mapeamento das áreas de risco em conjunto com os moradores das regiões afetadas, nomeados Núcleos Comunitários de Defesa Civil. Como resultado, a Castelânia, que anteriormente contava com apenas 2 pontos de apoio, atualmente conta com 3 pontos para a população em caso de alagamento ou deslizamento de terra. No último dia 29 foi comemorado o Dia Estadual da Redução de Risco de Desastres. Com isso, em uma cerimônia realizada, os representantes dos NUDECs receberam um certificado, kit, além de equipamentos que vão auxiliar em casos de emergência. A gente pede à população que não permaneça em áreas interditadas. A interdição ela tem o objetivo de salvaguardar a vida das pessoas. E a gente sabe que em algumas áreas muitas pessoas podem estar retornando para as áreas interditadas. A gente pede à população que não faça isso. As áreas interditadas é porque de alguma forma tem uma condição de risco geológico ou então alguma condição de risco estrutural. E a pessoa só pode retornar para a sua casa se tiver sido feita a intervenção de engenharia para que seja otimizada e reduzido o risco daquela localidade. Por que é importante ressaltar isso? Muitas das vezes a gente vê o cidadão cobrando que algumas intervenções sejam feitas. Realmente, algumas intervenções são de responsabilidade do poder público, mas algumas intervenções são de responsabilidade do próprio cidadão. E olha só, gente, ainda falando de tragédia aqui na cidade, a 4ª Vara Civil de Petrópolis bloqueou R$ 2 bilhões do Fundo de Recursos do Orçamento do Estado do Rio de Janeiro, que seriam utilizados em intervenções na cidade. A decisão do juiz Jorge Martins foi tomada porque 130 pontos do município que foram afetados na tragédia deste ano ainda não receberam obras. Após 9 meses da tragédia do dia 15 de fevereiro, muita coisa ainda precisa ser feita. De acordo com a 4ª Vara Civil de Petrópolis, após a ação civil pública realizada em outubro deste ano, o juiz Jorge Martins Luiz bloqueou R$ 2 bilhões dos recursos do Estado para obras na cidade. Pelo menos 130 locais que foram atingidos pela tragédia em fevereiro ainda não receberam intervenções. O Ministério Público apontou 26 ações civis públicas para a realização de obras emergenciais a fim de reduzir o risco geológico nas localidades atingidas. No entanto, os laudos do MP apontam para localidades como Chácara Flora, Vila Felipe, Rua Frei Leão, Caxambu, Castelânia e São Sebastião, que não receberam nenhuma intervenção praticamente 10 meses após a tragédia de fevereiro, nem pelo Estado e nem pelo município.
A 4ª Vara Civil determinou ainda que a Defesa Civil de Petrópolis identifique todos os imóveis que precisem passar por obras, de acordo com os laudos emitidos pelo MPRJ durante as visitas técnicas realizadas nas localidades. Para a Secretaria de Assistência Social do município, o pedido é que identifique e retire a população que ainda permanece em áreas de risco e, com isso, sejam inseridos para serviços como o aluguel social. Ainda de acordo com a decisão, ficou determinado que a Secretaria de Obras do município, assim como a Condep, realize a demolição das casas que estão em área de risco. O prazo para o início do serviço é de 15 dias. A 4ª Vara Civil determinou ainda que a Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado dê início às obras apontadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com um prazo de 45 dias para o início das intervenções e 300 dias para o término delas. Caso os prazos não sejam respeitados, uma multa no valor de R$ 50 mil será aplicada para quem descumprir a decisão. E olha só, tem resposta. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a PGRJ, informa que o Estado ainda não foi notificado pela Justiça sobre o assunto. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, a CEINFRA, esclarece que as contenções das ruas Uruguai e 1º de Maio e Avenida Paulista estão em fase de finalização dos editais para licitação, devido à demora do recebimento de laudos e documentos que dão base às intervenções. As obras na Estrada do Paraíso, no Sargento Beiring, na Rua Travessa Vasconcelos, Vila Vasconcelos, na Chaca Flora e na Rua Bartolomeu Sodré, no Caxambu, devem ter os editais de licitação liberados nos próximos dias. E a nota continua, né? Vale ressaltar que a Secretaria de Infraestrutura e Obras já investiu mais de 255 milhões de reais em obras emergenciais e prevê mais 144 milhões de reais em outros projetos, como contenção e drenagem nas ruas 24 de Maio, Rua Nova, Rua Tereza, que já estão em fase de conclusão e serão entregues no próximo mês. O município também vem sendo contemplado por obras de recuperação na canalização da Avenida Washington Luiz, com 84% delas já concluídas. Contenção e drenagem nas ruas Conde D e Olavo Bilac, que já chegaram a 35%. E também na Avenida Portugal, onde 99% do trabalho já está pronto, além do trabalho de contenção na Rua Pedro Ivo, que atingiu a marca de 92% concluída. Olha só, Jorge. E continua, olha só, a obra de reforma estrutural, requalificação do fluxo hidráulico, né? Desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor, que foi aquela polêmica toda e demorou um pouco, também acontece a todo vapor. O projeto já apresenta 60% de conclusão e tem a previsão de ser entregue na segunda quinzena de fevereiro. Além de todas essas intervenções preventivas, a CEINFRA também vem realizando grandes investimentos em habitação com a reforma de 4 conjuntos habitacionais por meio do programa Casa da Gente. São eles: Rayane Aparecida, Moacir Padilha, Sérgio Fadel e Castelo São Manuel. Vamos dar continuidade aqui porque nesta quarta-feira, na verdade na última quarta-feira, uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Petrópolis. Na ocasião, os vereadores apresentaram as emendas impositivas para o projeto de lei orçamentária anual para 2023. Apesar disso, eles ainda aguardam que a Prefeitura envie o projeto substitutivo com a estimativa total do valor do orçamento para o ano que vem. É um imbróglio isso, uma novela, né? O projeto da Lei Orçamentária Anual é referente à utilização do dinheiro público em 2023. A Prefeitura de Petrópolis estimou em documento que para o próximo ano vai receber, entre impostos e recursos, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com isso, foi disponibilizado para os vereadores da Câmara Municipal cerca de 15 milhões de reais em emendas impositivas, que devem ser utilizadas em atividades voltadas para o município. 50% das emendas sugeridas pelos vereadores em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Petrópolis nesta quarta-feira foram direcionadas às áreas de saúde e educação. O vereador Fred Procópio se comprometeu a repassar um valor para a Defesa Civil. Coloquei 100 mil reais
no Fundo Municipal de Defesa Civil, conforme ficou pactuado aqui com cada um dos senhores vereadores e com a sociedade civil e o Coronel Kempis, para ajudar a Defesa Civil na reconstrução da nossa cidade, em especial lá ao Alto da Serra, Sargento Domingue, Chacaraflora e todas as áreas atingidas lá hoje. Graças a essa parceria, a Defesa Civil teve um orçamento ano retrasado, se não me engano, de R$80 mil, agora vai passar de R$1 milhão. Em outubro deste ano, foi anunciado que Petrópolis receberia até o fim de 2022 cerca de R$350 milhões em repasse referente ao rateio do ICMS através do Índice de Participação dos Municípios. O reajuste foi corrigido pelo governo do estado após uma decisão judicial da 4ª Vara Civil de Petrópolis, mas, até o momento, a Prefeitura não mandou para a Câmara Municipal o projeto substituto da Lei Orçamentária Anual, já que este valor não está incluso no atual orçamento. Uma das emendas sugeridas pela vereadora Gilda Beatriz foi o repasse de R$500 mil para a criação de um abrigo temporário para mulheres vítimas de violência. A novidade deste ano é que os vereadores anunciaram emendas impositivas. Desta forma, o governo municipal tem a obrigação de destinar o dinheiro para o local sugerido pelos vereadores. As emendas que não são impositivas, infelizmente, a gente nunca conseguiu até hoje que acontecesse essa grande realidade, porque o prefeito é que faz essa gestão e muitas vezes a gente, mesmo aprovando aqui no plenário, nunca conseguiu. Eu coloquei no Hospital Municipal Nelson Saer 110 mil para o elevador. Por quê? Porque só tem um elevador antigo e que eu já peguei lá e fiz várias denúncias. E quando quebra, simplesmente tem que pegar os pacientes e descer na escada. Descer aquela escada perigosa com os pacientes em CTI, se tiver uma emergência, o que seja. Uma coisa de louco, mas é isso que acontece lá. O vereador Domingos Protetor sugeriu a utilização de R$100 mil do orçamento para a contratação de serviços terceirizados para ações de resposta rápida e R$300.975 para a realização de convênio com clínicas veterinárias para atendimento de animais vítimas de maus tratos, assim como R$100 mil para convênio com clínicas veterinárias para castração de animais, além de verbas para atenção básica de saúde. A gente sabe que a saúde e a atenção básica é de suma importância. Quanto mais a gente tiver investimento na atenção básica, mais e menos a gente vai ter aquele gargalo na ponta, que é o atendimento nas UPAs e no pronto-socorro. O vereador Júnior Paixão sugeriu o repasse de R$230 mil para a Secretaria de Saúde reformar o posto de saúde da família de secretário em Pedro do Rio e R$1 milhão para a Secretaria de Educação fornecer a merenda escolar também durante as férias dos alunos. Já o vereador Mauro Peralta sugeriu o envio de R$5 mil para a reforma da quadra esportiva do Atílio Marotti. E o vereador Eduardo do Blog sugeriu o repasse de R$50 mil para a reforma da escola Madalena Tagliaferro em Correias, além de R$25 mil para melhorias dos equipamentos da unidade de saúde em Pedro do Rio. Fizemos diversas emendas aqui para melhorias de escolas, postos de saúde, no Vila Rica, em Correias, no Quitandinho, em Pedro do Rio, no Alto da Serra, no Jardim Salvador, na UBS do Madame Machado, tanto para a escola quanto o posto de saúde do Madame Machado vão receber recursos nossos, no Batalhar, no Itamaraty, no Castelânia, no Quissamã, no Fazenda Inglesa. O posto de saúde lá na Fazenda Inglesa precisa de melhorias e a gente está destinando recursos. O posto de saúde do bairro da Glória, que até hoje infelizmente não foi inaugurado, a gente está destinando recursos lá para ajudar a equipar o posto de saúde do bairro da Glória lá em Correias. Gente, a prefeitura até agora não mandou um substitutivo. Gente, é um absurdo, né? Tipo, tá querendo esconder o quanto vai receber, são né? 300 e poucos milhões, né, ali, que tá demorando. Enfim, continuando aqui, gente, na última edição dessa semana, né, nas edições dessa semana, na terça-feira, o jornal Correio Petropolitano, também o Correio da Manhã, trouxe uma denúncia sobre um áudio atribuído ao ex-presidente da CPTRAN, Jamil Sabrá, falando sobre uma reunião com a chefe de gabinete da prefeitura e primeira-dama do município, Luciane Bontempo. Olha só.
Uma publicação do Correio Petropolitano desta terça-feira trouxe mais uma denúncia envolvendo o ex-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, Jamil Sabrá. Desta vez, áudios atribuídos a ele que circulam em aplicativos de mensagens mostram ele solicitando a uma pessoa que ela leve supostas 25 Heinekens para uma reunião que ele tinha agendada com a primeira-dama de Petrópolis e chefe de gabinete, Luciane Bom Tempo. Eu tenho uma reunião agora, às 9 horas, no gabinete com a Lu Bom Tempo. Só de separar para mim aí. Faz 25 Heinekens, a parte da lá do velho, e a parte do Jorge, também, do churrasco, que tá contigo, tá? Eu te encontro em algum momento aí, termino a reunião às 9 e pouca, depois eu tenho reunião às 16. O áudio veio à tona em meio às investigações da Operação Clean, que apura o desvio de verbas públicas na CPTrans no período da gestão de Jamil Sabrá. Com os novos desdobramentos, o caso, que já é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pode revelar novos suspeitos na operação. Jamil, o irmão Bernardo Sabrá e outras 7 pessoas estão sendo investigados e são suspeitos de superfaturamento em contratos de prestação de serviço com a companhia. De acordo com a investigação, Jamil elaborou um contrato emergencial com uma empresa que forneceu 25 agentes de trânsito num período de 3 meses, no valor de R$ 669 mil. O valor é mais do que o dobro do que era pago à empresa anterior, que foi contratada através de licitação. O escândalo também ficou conhecido como Pix da CPTrans, já que, de acordo com a apuração do MPRJ, a empresa contratada pela companhia fazia transferências de valores a pedido de Jamil. Algumas das transferências foram feitas para a empregada doméstica da casa do ex-presidente da CPTrans, como aponta a investigação. Sabrá está afastado do cargo desde agosto, quando foi alvo de busca e apreensão. Na ocasião, a polícia encontrou R$ 90 mil em espécie. A Polícia Civil informou que não pode fornecer informações sobre o caso, tendo em vista que o inquérito corre em segredo de justiça. Em nota, a defesa de Jamil Sabrá informou que o conteúdo do áudio foi completamente deturpado, com o intuito de sujar a imagem de Sabrá. A defesa esclarece que Jamil jamais se envolveu em ilícitos e que a conduta criminosa, que resulta do vazamento da mensagem tirada de contexto, vai ser apurada pelas autoridades com competência para tanto. A primeira-dama, Luciane Bom Tempo, informou que, abre aspas para ela, a verdade é que estou sendo vítima de uma montagem criminosa, grosseira, que não guarda qualquer relação com a realidade. A verdade precisa ser reestabelecida, fecha aspas para a fala dela. E mais um escândalo em Petrópolis, né? Uma denúncia feita pelo Ministério Público Estadual pode dar início à investigação sobre um esquema de rachadinha e resultar no afastamento do vereador Domingos Galante da Câmara Municipal de Petrópolis. Em caso de afastamento, o suplente que vai substituir Domingos Galante ainda é uma dúvida. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro notificou o vereador Domingos Galante para que apresente documentos em relação à apuração de uma denúncia de desvio de salários de assessores em seu gabinete. De acordo com o MPRJ, ainda não foi instaurado um inquérito sobre o caso, mas os fatos apresentados na denúncia estão sendo apurados. A denúncia foi feita a partir de relatos de ex-assessores do parlamentar, quando os funcionários nomeados no gabinete de Domingos afirmaram ser obrigados a devolver parte dos salários, a famosa rachadinha. A investigação corre em segredo de justiça. Em um eventual afastamento de Domingos, o primeiro suplente a assumir a vaga seria Bernardo Sabrá. Porém, Sabrá também está sendo investigado na Operação Clean por denúncias envolvendo a CPTrans e o seu irmão Jamil Sabrá, que era presidente da companhia. Apesar disso, a nossa equipe ouviu uma advogada que informou que até o presente momento não há impedimentos para que Bernardo Sabrá assuma a vaga. Mas como a investigação está correndo em segredo de justiça, este cenário pode mudar a qualquer momento. Em meados deste ano, Bernardo foi alvo de um pedido cautelar de busca e apreensão e teve quebra de sigilo de dados em decorrência de uma investigação feita pela Polícia Civil com anuência do Ministério Público. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral, o segundo suplente do partido, com 1.166 votos, é o jornalista e gerente de planejamento da CPTrans, William Santos. Assim, em um eventual afastamento do vereador Domingos Protetor e a impossibilidade de Bernardo Sabrá em tomar posse, quem assume é o William. A gente estuda, a gente procura estar vocacionado
para um eventual mandato, para isso que nós estamos na vida pública, para isso que eu concorri às eleições em 2020, reunindo um time de professores, de pessoas inteligentes que pensam Petrópolis com muito carinho, muita dedicação, para apresentar novas alternativas, não só para a política, mas também para soluções dos nossos problemas em nossa cidade. Então, eventualmente, acontecendo alguma decisão judicial, certamente estou preparado para assumir o cargo. A investigação da Operação Clean aponta que os Sabrá teriam participado de um esquema de superfaturamento de contrato, se aproveitando do estado de calamidade pública que o município passa em decorrência das tragédias de fevereiro e março deste ano. Petrópolis passou por uma tragédia, uma grande tragédia em nossa cidade, e as denúncias, uma das denúncias que o Ministério Público aponta é que uma organização criminosa foi montada dentro dessa tragédia para poder usufruir ali das questões públicas. Dia 15 de fevereiro foi a chuva, dia 17, pelo que aponta a decisão judicial, já tinha um grupo fazendo coisas, superfaturando contratos e etc. Isso é muito feio, isso é muito vergonhoso para a política e para a cidade de maneira geral. Em nota, o vereador Domingos Galante nega as acusações. A nota afirma que o vereador está sendo vítima de notícias falsas para destruir sua imagem e o trabalho que conduz na Câmara Municipal. Domingos afirma que todas as providências jurídicas estão sendo tomadas e que, no momento, ele foi orientado pelos advogados a não se pronunciar. Vamos falar de saúde agora. De acordo com profissionais da área de saúde do município de Petrópolis, os casos de sífilis, olha só, no município têm crescido. Além disso, o Ministério da Saúde divulgou que em 2022 foram registrados o dobro de casos em homens quando comparados às mulheres. Só em 2022, o Ministério da Saúde divulgou por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação que foram notificados 21 casos de AIDS em Petrópolis. Destes, 15 foram em homens, mais do que o dobro do que foram apontados em mulheres, com 6 registros. No início deste mês é celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS, com o objetivo de apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde pública global. Assim, bastante estigma, isso vem melhorando com o tempo, com as campanhas, com a conscientização das pessoas, mas as pessoas que vivem com HIV, sofrem muito preconceito, muitas delas não conseguem acessar o serviço de saúde por medo de serem reconhecidas e sofrerem preconceito na sociedade, no seu convívio. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar no dia a dia. O HIV não tem cara, ele faz parte da nossa sociedade e a gente precisa trabalhar e viver com ele. Para o HIV e a AIDS, são disponibilizados 2 medicamentos. A PrEP, que é utilizada após uma relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso de camisinha, ou no caso de rompimento, ou ainda quando houver o escape da camisinha e exposição ao esperma. E a PrEP, que quando tomado diariamente, a medicação pode impedir que o HIV se estabeleça e se espalhe pelo corpo. Com esse novo protocolo que está fresquinho, saiu agora em 2022, essa população continua sendo foco da PrEP, mas a PrEP atualmente ela é para quem precisa. Então, mesmo a pessoa não participando, não sendo desse grupo populacional, ela pode ter acesso à PrEP. Então, qualquer pessoa que se sinta em risco de se contaminar pelo HIV, ela pode fazer uma consulta e se a PrEP for a melhor medida preventiva para ela pode fazer uso da PrEP sim. O Ministério da Saúde divulgou ainda que somente neste ano, em Petrópolis, houve 207 dispensações da PEP e 49,8% do público que precisou do medicamento tem entre 25 e 39 anos. Já no caso da PrEP, são 128 pessoas tomando a pílula diariamente. A equipe que faz a testagem, ela tem um treinamento para fazer, a gente chama de acolhimento. Então, a gente, quando vai fazer um teste, a gente conversa, senta com a pessoa, na mesma altura que a pessoa, para a gente não ficar nem em pé e a pessoa abaixo, a gente conversa, orienta a pessoa, explica a importância de fazer essa testagem, da gente saber, que é como a gente tem o Fique Sabendo,
E aí, depois, quando acontece também o resultado, a equipe também dá o suporte e o acompanhamento para aquela pessoa no caso de um resultado positivo. Em 2021, o Ministério divulgou ainda que o Estado do Rio de Janeiro apresentou taxas de incidência de sífilis congênita superiores à taxa nacional e que o Estado está com o coeficiente de mortalidade superior aos dados nacionais. Os profissionais da saúde em Petrópolis também seguem preocupados com a incidência de casos em 2022. A gente tem um aumento também de casos, né, de sífilis na população, isso em geral, não só Petrópolis, mas Estado do Rio, né, no Brasil todo. E também o quanto é importante, porque assim, a gente precisa combater também a sífilis em relação... Tem tratamento, né, medicamento, a pessoa pode ficar curada, né? E muitas pessoas também acabam não procurando fazer a testagem, não procurando usar o preservativo, né, não se cuidando. E isso é muito sério, né? O uso da camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, em todas as relações sexuais, é o método mais eficaz para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV e AIDS e das hepatites virais B e C. Os profissionais também divulgam a importância da higiene pessoal e evitar o uso de drogas injetáveis. Procurem os serviços próximos da sua casa, ou mesmo que não sejam próximos, mas a gente tem todos esses serviços, como eu falei, todos os bairros têm serviços disponíveis. Tem lá o IST também, com a testagem anônima. Tem o período também que a gente funciona estendido, que é até 8 horas, nas unidades de saúde. Lá no IST também, tem uma vez por semana. Então, que as pessoas procurem os serviços para a gente poder, né, fazer esse acolhimento, fazer a testagem e entrar na linha de cuidado que elas precisarem. A Central Única das Favelas doa mensalmente 2.000 cestas básicas e diariamente distribui 600 quentinhas para famílias carentes em Petrópolis. Neste Natal, os voluntários da CUFA se uniram para arrecadar doações para ajudar na ceia de quem não tem o que comer. Dezembro é época de reunir a família e celebrar o Natal, mas nem todos têm condições financeiras para montar o banquete da ceia. Por isso, a Central Única das Favelas está com uma campanha de arrecadação de alimentos e brinquedos em andamento. A CUFA existe há mais de 2 décadas no Rio de Janeiro e tem uma sede em Petrópolis que atende mais de 11 localidades com doações de cestas básicas e quentinhas. A gente atendia 100 pessoas no Neilo. Hoje a gente atende em torno de 2.000 pessoas com doações de cestas de perecíveis e cesta básica mensalmente. Chega até um pouquinho mais, porque a gente doa 600 quentinhas mais ou menos por dia, e temos as cestas de perecíveis que vêm de toda semana para poder estar distribuindo. A gente tem em torno de 10 grupos espalhados que atende a população de Petrópolis e através desses grupos a gente consegue estar atendendo a população. Atualmente a CUFA tem sido patrocinada pelo Consulado da Alemanha no Brasil e uma empresa que ajudam com os custos financeiros para a compra de alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis, além da produção das quentinhas. Segundo a coordenadora, o trabalho é muito importante. Apesar de Petrópolis ser uma cidade imperial, ainda há muitos moradores que ainda ficam sem o que comer. É muito essencial, porque a gente vê realmente a necessidade das pessoas através do alimento. Eles vão para buscar realmente porque precisam, porque às vezes a pessoa sai, tem um rapaz que vem do Quitandinha andando, entendeu? Para poder levar alimento para ele, para a mulher e para 2 filhos. Tem uma outra mãezinha também que vem de longe, andando para levar alimento para ela e para os 4 filhos. Então é realmente a necessidade de estar levando aquele alimento para casa. Atualmente, a CUFA Petrópolis conta com 12 voluntários. O projeto não distribui apenas quentinhas, também oferece cursos e danças para moradores de comunidades carentes. O objetivo é reduzir a criminalidade na periferia. A doação vai ser feita no dia 22 de dezembro. Quem quiser contribuir com a doação de alimentos ou um valor em dinheiro, pode entrar em contato pelo Instagram @CUFAPetrópolis. Também é possível falar diretamente com a coordenadora da CUFA, na sede que fica na Avenida Dom Pedro I, número 610, no centro de Petrópolis. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, vamos falar de economia, porque em dezembro as lojas da Rua Teresa vão funcionar em horário diferenciado durante todos os dias. Olha que bom. A decisão é um acordo, entre o sindicato patronal e a categoria, que possibilitou a abertura dos estabelecimentos às segundas-feiras deste mês.
Com a medida, o comércio petropolitano já pode funcionar de segunda a domingo, de 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Por isso, os empresários da cidade já organizaram um horário especial de atendimento ao público. A decisão visa atender um número maior de compradores, para que o comércio possa se fortalecer cada vez mais, após as tragédias de fevereiro e março e também depois de 2 anos de pandemia. A gente está confiando que vai vir a melhora, apesar de tudo que passamos, né, com a tragédia que teve a cidade, sofremos muito com tudo isso, né, atrapalhou o nosso comércio, né, mas eu confio que agora vai melhorar final de ano, né? Estamos com a coleção nova, maravilhosa, aguardando nossos clientes. Além do horário diferenciado, o empresário ainda pode estender o funcionamento em até 1 hora, dependendo da demanda. Já nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera do Natal e Ano Novo, as lojas vão fechar mais cedo, às 4 horas da tarde. No dia 26 de dezembro, as lojas abrem às 2 horas da tarde e fecham às 6. E no dia 2 de janeiro, as marcas podem aderir horários alternativos. Além da mudança nos horários, alguns comerciantes também têm investido em promoções especiais para atender o público que busca realizar as compras de Natal e Ano Novo. Se você andar na Rua Tereza inteira, a Rua Tereza toda está com primavera-verão. Então as roupas estão lindas, você venha nos visitar porque você vai se surpreender, e também com os descontos de Black Friday também, que estão a semana toda. A gente está tentando fazer alguns tipos de trabalho com os clientes para poder fazer com que os clientes retornem aqui à nossa rua e voltem a comprar. Ou a gente envia também, mas a gente ainda prefere fazer um trabalho com que eles venham aqui na rua para poder prestigiar as lojas, que é o que a gente está precisando no momento. Outra medida para incentivar as vendas foi adotada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis e pela Associação da Rua Tereza. Juntos, eles criaram a campanha Compre Local. A campanha Compre Local foi desenvolvida pelo Sicomércio Petrópolis e ganhou força após os desastres de fevereiro e março, e tem o objetivo de valorizar ainda mais o comércio na cidade imperial, já que o setor é considerado um dos principais geradores de emprego para o município. A gente espera que o movimento melhore pelo menos 50%, mas a gente também tem consciência que não é o suficiente para cobrir todos os problemas que tiveram. Mas a gente sempre espera que coisas boas venham, né? Muitos clientes com a tragédia esqueceram a Rua Tereza, mas a Rua Tereza está funcionando. Então, que o pessoal venha divulgar mais a Rua Tereza, que está todas as lojas funcionando e todas em promoção. Petrópolis é uma cidade turística que depende dos visitantes para aquecer a economia. Nos últimos meses, a cidade tem recebido muitos eventos. Com isso, segundo o levantamento feito pela Prefeitura, por meio do Disque Turismo, a média de ocupação hoteleira nos meios de hospedagem tem ficado em torno de 91% nos fins de semana. Após passar por 2 anos de pandemia e enfrentar os prejuízos causados pelas chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março deste ano, o governo municipal tem buscado formas de retomar as atividades turísticas e mostrar que a cidade imperial está preparada para receber os visitantes. Uma prova disso são os eventos que têm sido realizados nos últimos meses. Segundo a secretária de Turismo, a média de ocupação hoteleira aos fins de semana tem sido positiva. Nós temos lá no turismo funcionando o Observatório Regional do Turismo, que tem vários indicadores. E a gente faz esse acompanhamento da taxa de ocupação hoteleira a cada fim de semana. Quando tem feriados, então, toda semana a gente tem, e tem o comparativo com os outros anos. E a gente tem verificado que a ocupação hoteleira, dependendo do evento, do porte do evento, ela é bastante significativa, o evento, para essa taxa de ocupação. Por exemplo, na Bauernfest, o primeiro distrito teve taxas de ocupação bastante altas, até maiores que do 2º ao 5º distrito. Segundo um levantamento feito pela Prefeitura de Petrópolis por meio do Disque Turismo, a média de ocupação hoteleira nos meios de hospedagem entre os dias 11 e 13 de novembro deste ano foi de 91,40%. O evento Rock the Mountain foi uma das atrações que mais atraiu o público. Na ocasião, a taxa média de ocupação do 2º ao 5º distritos durante o evento foi de 93,2%. Já no 1º distrito, centro e arredores, a média de ocupação foi de 89,78%.
O RTM levou 40 mil pessoas ao Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz em Itaipava, somando os 2 fins de semana do evento. Um dos eventos que mais atrai turistas para Petrópolis é o Natal Imperial. Em 2021, a ocupação hoteleira aos fins de semana ficou em 93% e durante a semana em 73%. Em 2019, antes de pandemia, tudo era uma outra realidade. Foram 470 mil pessoas aproximadamente, antes de pandemia. No ano passado, os indicadores apontam 300 mil pessoas entre visitantes e turismo, que já é um número bastante expressivo, né? E esperamos que neste ano possamos estar apurando no pós-Natal o número a partir de 300 mil, se Deus quiser. A presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis explica que durante o isolamento social, os guias de turismo ficaram sem trabalhar, o que consequentemente afetou a renda familiar. Ainda segundo ela, os eventos têm contribuído também para o aumento no número de contratação no setor. O guia de turismo, que ele é o único profissional regulamentado para poder conduzir grupos, né, de acordo com a legislação federal. E as pessoas entram em contato conosco, a gente tem os roteiros básicos tradicionais de Petrópolis, né? Quando a pessoa não conhece, ela fala, eu quero conhecer Petrópolis, o que você sugere? E aí a gente sugere o roteiro básico. Mas quando a pessoa já veio algumas vezes e acha que já conhece Petrópolis, a gente oferece um roteiro diferenciado, né? A gente leva esse turista para os distritos, a gente oferece um circuito cervejeiro ou até um circuito religioso, algumas opções dos nossos circuitos eco-rurais, e as pessoas ficam surpresas, porque elas pensam assim, eu já fui Petrópolis tantas vezes, já fui à Rua Tereza, já conheci o museu, não tem mais nada para visitar, e a gente mostra que sim, que se ela voltar outras oportunidades, ela vai ter outros locais para conhecer também. E olha, gente, em comemoração ao Dezembro Verde, mês de combate ao abandono de animais, a Dogs Heaven, em parceria com os lojistas da Rua 16 de Março, vai realizar a 4ª edição da Caminhada de Natal nesse domingo, em Petrópolis. A Dogs Heaven, entidade filantrópica sem fins lucrativos que cuida de cães vítimas de maus tratos, vai realizar no próximo domingo, dia 11, a 4ª edição da Caminhada. O ponto de encontro é na Praça Dom Pedro. Em seguida, vai ser feito o trajeto pela Rua 16 de Março com os bichinhos caracterizados de personagens. Logo após, na Praça Dom Pedro, novamente, vai ser feita uma feira de adoção para quem quiser um novo amigo de 4 patas. No mesmo dia, a entidade comemora 10 anos de existência. No domingo, dia 11, às 9h30 da manhã, concentração na Praça Dom Pedro. Contamos com a sua presença. Leve o seu cão caracterizado para juntos nós alertarmos sobre o abandono, que aumenta muito essa época do ano, alertarmos sobre maus tratos, que é crime, e alertarmos sobre adoção. Adotar é um ato de amor. Hoje estão sob nossa responsabilidade cerca de 350 cães abandonados. A campanha Dezembro Verde visa combater o abandono e os maus tratos contra os animais. Por meio de ações educativas, a população reflete sobre a importância do animal de estimação e da guarda responsável. A Dogs Heaven pede a quem puder que doe ração no dia do evento. E se o participante não tiver um pet, pode ficar tranquilo, porque os cães disponíveis para adoção também podem participar do desfile. A Lei de Crimes Ambientais assegura sobre a importância de denunciar casos de maus tratos aos animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de rua no Brasil. Caso a população presencie maus tratos a animais de qualquer espécie, como abandono, envenenamento, presos constantemente em correntes ou cordas muito curtas, manutenção em lugar anti-higiênico, mutilação, presos em espaço incompatível ao porte do animal ou em local sem iluminação e ventilação, é importante ir a uma delegacia de polícia mais próxima e denunciar a situação. Em Petrópolis, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal fiscaliza maus tratos a animais domésticos e também busca políticas públicas voltadas à causa animal. Até outubro deste ano, a COBEA havia realizado cerca de 300 vistorias após denúncias de maus tratos. E olha, gente, a gente vai ficando por aqui, mas segunda-feira, 7h30, a gente está de volta. Um ótimo final de semana para vocês. Bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.